Copa do Mundo de Mountain Bike Snowshoe Estados Unidos. Eu estive presente nos últimos 2 anos. Esse ano não consegui estar presente, mas de qualquer forma é curioso tendo assistido os 2 últimos anos ao vivo e assistir agora pela televisão, numa situação que até então não tinha acontecido, de chuva pesada, terreno escorregadio, alteração do terreno do short track para o cross country olímpico por conta do número de acidentes. A gente vai falar um pouco sobre isso. A falta do final de semana foi tanto do Flückiger quanto da Luana Leconte, que não estiveram presentes. Então vai ter um catadão. A prova terminou faz o que? Uns 5 minutos, então vão provavelmente para esse vídeo vão faltar algumas informações, como a posição do Cocuzzi e do Avancini no cross country olímpico. Fazer um catadão, passar aqui pelas imagens do que aconteceu no short track no feminino. O short track feminino tem sido extremamente disputado. O short track, ele não é mais, ele tem sofrido alterações desde o momento da inclusão do short track, onde era basicamente para definir a posição de largada do cross country. Depois incluíram pontos para somar na disputa da Copa do Mundo de Mountain Bike. Depois aumentaram o peso dos pontos cedidos para o cross country. E o último, que é esse ano, agora nós teremos o campeão e a campeã do short track. Então, isso fez com que ao longo desse processo o percurso também sofresse alterações. De longe ele é tão técnico quanto o cross country, mas ele não é mais tão rápido, tão lisinho, tão fluido quanto era antes. Então, eles encontraram um meio termo entre o que era inicialmente, né, e o cross country. E eu acho que é um formato que é bem interessante, principalmente tendo a possibilidade de se tornar campeão ou campeã do short track, o que aumentou a competitividade do short track. Aqui nesse print é só para mostrar que a McConnell, ela teve ela perdeu tempo, depois teve um tombo, então ela saiu um pouco da competição. Enquanto isso, de forma super consistente, Rijswijk, Keller, a Gibson foi uma surpresa e foi ela que ganhou, já dando um spoiler, foi ela que ganhou. Então ela já estava ali na volta final, ela estava entre as 3 ciclistas que nesse momento, segundo os comentaristas, são consideradas as favoritas para ganhar o título do cross country e possivelmente do short track, que é Rijswijk, Terpstra e Keller. E a Gibson, na última volta, ela estava ali na 3ª posição, estava entre as 4 primeiras. A Kate Courtney, que é americana, correndo em casa nas últimas 2 etapas, ela reencontrou um certo nível de competitividade. Lembrando que a Kate Courtney, ela apareceu que nem um furacão em 2019, ganhando absolutamente tudo, se tornando campeã, e depois ela deu uma sumida, teve um tombo, ela teve uma fratura no braço, talvez, e desse momento em diante ela não encontrou o ritmo surpreendente que ela tinha quando ela apareceu em 2018, 2019. A Mitt Wellner, ela está encontrando esse ritmo, essa intensidade. Ela postou nas mídias sociais dela de que o corpo dela está se acostumando com essa intensidade do profissional. O último ano que eu tive Snowshoe, eu tive o privilégio de assisti-la ganhando o Sub-23 de uma forma, acho que ela chegou 3, 4 minutos na frente da segunda colocada. Ela realmente é fenomenal, mas ela é super pequenininha, super magrinha, então talvez ela não tenha a potência que as outras atletas têm. Talvez ela não tenha essa potência ainda, mas ela está encontrando um formato, uma estratégia para, tanto no cross country quanto no short track, ela tem encontrado o caminho para chegar cada vez mais alto no pódio. A Alessandra Keller, que teve um short track fenomenal, na última volta deu uma explodida no motor, isso fez com que a Gibson, como eu comentei, ela ganhou, com a Terpstra em segundo, o Rijswijk em terceiro e a Keller em quarto. E por incrível que pareça, a apenas 12 segundos, a Mitt Wellner chegou na 7ª colocação. Fica de olho na Mitt Wellner, a Yolanda Neff na 5ª colocação. Isso é a classificação do short track, Gibson, Terpstra e Rijswijk. Essa é a classificação da Copa do Mundo de short track. A Alessandra Keller continua em segundo, a Rebecca
McConnell, apesar de não ter tido um bom short track, ela continua na segunda colocação. Terpstra, Riesveld, Neff, a Pauline Ferrand-Prevot também não está presente, Gibson e assim por diante. No masculino, talvez a imagem mais forte do masculino tenha sido o tombo do Shutter na ponte. Não deu para entender exatamente como ele caiu, provavelmente já apareceu algum vídeo mais detalhado, porque o vídeo da transmissão, ele deve ter enroscado o pedal, não dá para entender como foi o tombo. Mas enfim, foi bem feio o tombo, ele ficou lá no chão, depois eu vi, obviamente, que ele está bem, mas ele não estava bem para competir, porque a pancada foi muito feia, mas diante do quanto forte foi, ele teve sorte em não ter nenhuma fratura, porque geralmente um tombo desse pode acabar com a temporada do cara, então talvez nesse momento seja importante todos os treinos que eles fazem auxiliares para o corpo ter uma musculatura e um sistema de defesa para um tipo de tombo desse que foi feio. Daí ele postou a foto do capacete, do machucado e não ter quebrado nada nesse tombo. O Blevins, que é americano, né, ele anda super bem nesse circuito e em casa, lembrando que ele venceu no ano passado, ele é super estratégico. Daí tinha o Valero Serrano, o Christoph Blevins, ele ganhou. Ele é incrível como ele se sente bem nesse percurso, com a torcida, com o terreno, com a chuva. Ele é um cara super técnico, então ele encontrou ali a melhor estratégia. Então o Blevins ganhou, Dascalo, Braidot, Cartesen, Carod, Hatterley na sexta colocação, Braidot, Colombo. Enfim, durante a transmissão é muito difícil tentar entender o que está acontecendo em alguns momentos, até os comentaristas ficam perdidos, porque não dá... Às vezes se criam alguns gaps, principalmente numa etapa como hoje, não dá para ter a mínima ideia se foi uma aceleração ou se foi um tombo de algum mountain biker. Mas de qualquer forma, esse é o resultado do short track. O Avancini chegou na 22ª colocação. Todos vocês acompanharam, é claro, não sei se a palavra é indecisão, mas a incerteza de que ele deveria participar do snowshoe ou não. E eles decidiram participar da prova na América, nos Estados Unidos, e definitivamente o Avancini ele não está no ritmo que a gente está acostumado a vê-lo. Ele tem postado que ele tem tratado alguma questão de saúde, e isso é o resultado na 22ª colocação. Isso é a classificação geral do short track. Fica de olho no Hatterley. É claro que para quem sempre assiste meus vídeos, viu o vídeo que eu fiz talvez ano passado ainda, porque essa história de brincar de ficar de olho no Hatterley nos últimos 2 anos, o que tem me chamado a atenção é justamente a estratégia, a consistência. Ele visualmente, ele não é o cara mais forte, ele não é o cara mais explosivo, mas eu acho que ele é o cara mais estratégico e mais inteligente. E isso tem feito com que ele tenha construído uma performance não baseada no melhor da forma física. Então a gente vê insistentemente os atletas falando, verbalizando o melhor da forma física, como se a carreira dele, se a carreira de um atleta depender única e exclusivamente do melhor da forma física dele, sempre vai ter altos e baixos, porque é impossível você chegar no melhor da sua forma física e se manter lá, ou insistentemente conseguir chegar lá no momento certo. Agora, se você tem um componente estratégico, um componente emocional que te permite andar em alto nível, não diretamente relacionado à sua forma física, o cara tem uma carreira extremamente consistente e extremamente tranquilo lidar com os altos e baixos da forma física. E eu acho, né, ou pelo menos tenho falado isso há algum tempo, que o Hatterley parece ter essa característica. Hatterley, o Flückiger, apesar de não estar presente na segunda colocação, Colombo, Schossbauer, Dascalo, Schutter, Avancini, que louco, né? Apesar desse momento dele, na Copa do Mundo de Mountain Bike, Short Track, ele está na 8ª colocação geral. E esse é o cara, fica de olho no Hatterley, líder da Copa do Mundo Short Track de mountain bike. Em relação ao cross country
olímpico feminino, Alessandra Keller, Terpstra e Rijswijk, esse trio é incrível. E a Red Bull, coincidência ou não, acho que não é coincidência, porque obviamente eles viajam com os atletas, viajam que eu digo, né? Eles acompanham os atletas ao longo, então conversam, encontram no aeroporto, encontram no hotel, então eles conversam com os mecânicos, com os treinadores, com os staffs, então eles têm um senso muito maior de o que está acontecendo com os atletas do que nós, apenas espectadores. E coincidência ou não, eles fizeram um vídeo antes, eles postaram, durante a transmissão, durante a transmissão eles colocaram um vídeo entrevistando ou conversando justamente com a Keller, com a Terpstra e com a Rijswijk como as 3 favoritas da Copa do Mundo de Mountain Bike. Coincidência ou não, que não é coincidência, isso se concretizou através da performance dessas 3, que tem sido algo lindo de se ver. Existem todas as outras atletas, inclusive a McConnell, com altos e baixos, mas Keller, Terpstra e Rijswijk, elas, pelo menos até esse momento, elas têm tido uma consistência incrível. Essa é a Harley Batten, se eu não me engano. Esse print é só para mostrar um pouco a dificuldade de alguns trechos do circuito, que se você perder o pedal, por exemplo, nessa subida com as raízes na diagonal, se escorrega o pneu da frente, escorrega o pneu de trás, daí com certeza você perde um gap de 2, 3 segundos para mountain biker que está na frente, e para esse nível perder 2, 3 segundos é uma energia astronômica para conseguir voltar. A Rijswijk, esse print era para mostrar a diferença da Rijswijk nesse momento em relação a Alessandra Keller, que estava perseguindo, e em relação a Terpstra. Só que por que eu coloquei esse print? Porque nesse momento não é que a Rijswijk ela estava atacando. A Rijswijk ela tem uma descida muito forte, muito boa e uma pedalada muito tranquila, uma pedalada muito consistente. Então é até difícil ler o que está acontecendo com ela, porque ela pedala de uma forma tão tranquila que não dá para saber se ela está... Não dá para ler o que está acontecendo. Mais difícil do que ela é a Alessandra Keller, porque a Alessandra Keller parece que sempre está sofrendo. Então você nunca sabe se ela está sofrendo, porque não dá para saber qual que é o sofrimento, porque o gesto dela, ela sempre está sofrendo, ela nunca está numa pedalada tranquila. E esse é o trio. Esse é o trio, o resultado final não refletiu esse trio, mas esse trio, sem dúvida nenhuma, tem sido o trio mais consistente do cross-country feminino. Rijswijk, Terpstra e Alessandra Keller, com destaque para Alessandra Keller, por incrível que pareça. Aqui a Terpstra, como eu falei, você perdeu uma pedalada, como a Terpstra perdeu aqui. Ela perdeu essa pedalada, a Alessandra Keller e a Rijswijk foram embora. Esse foi o momento que a Rijswijk ela estava liderando com uma boa vantagem e ela caiu, escorregou. Daí nesse momento a Alessandra Keller ultrapassou, abriu um gap e foi o suficiente para ganhar a primeira vitória dela no cross country olímpico. Ela tem 20, eu dei o stop aqui, eu perdi. Ela tem 26 anos, a Suíça, a Alessandra Keller. Ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda. Aqui a Alessandra Keller, essa é uma descida onde o Hattler no cross-country masculino perdeu o tempo. Então, esse é o resultado do cross-country feminino. Alessandra Keller, Rijswijk, Terpstra são as 3. A Mitwellner, a 1 minuto. O curioso da Mitwellner, a Mitwellner, ela estava muito atrás, mas muito atrás. Na primeira e segunda volta, ela tinha uma diferença de 30 segundos. A Mitwellner, ela ultrapassou pelo menos 10 mountain bikers. Apesar dela ter ultrapassado 10 mountain bikers, a diferença em relação ao trio incrível, Keller, Rijswijk e Terpstra, sempre aumentava. O que isso quer dizer? Que esse trio incrível, as 3 estavam andando muito mais do que toda a competição, inclusive a Mitwellner. A Mitwellner ela vinha ganhando tempo, ultrapassando todas as atletas, ultrapassou pelo menos 10 atletas, e mesmo assim a diferença dela em relação às 3 aumentou de 30 segundos e finalizou com 1 minuto de diferença. Isso só para mostrar a performance incrível da Mitwellner, mas o mais impressionante do que a performance da Mitwellner foi a consistência da Keller, Rijswijk e Terpstra durante toda a etapa. E esse é o ranking do cross country. Terpstra, McConnell, Keller, Rijswijk, LeConte, que não estava presente,
a Mona Mitvelner na sexta colocação, Boes, Tiger, Neff e Indengren. Quanto nome, quanta volta, daí começa a lembrar tudo que aconteceu. Bom, o Hartley nas últimas etapas da Copa do Mundo, né, ele é super visível a participação do grupo da frente sem querer ir para frente, participação do grupo da frente aparecendo em alguns momentos na frente, participação do grupo da frente fazendo algumas movimentações, pagando o preço por essas movimentações, sobrando, voltando para o grupo, mas sem perna para o sprint. É isso que nós estamos vendo. Por que eu fiz esse print? Porque enquanto o Hartley estava na frente, com o Blevins em alguns momentos, quando o pessoal fala assim, tem que ir para frente para ser respeitado e etc., eu acredito em que alguns momentos sim, mas não dá para construir a carreira baseado nisso. Por quê? Existe uma diferença entre o cara que te contrata e o cara que torce para você. Pro cara que torce para você, ir lá para frente é legal. Pro cara que te contrata, ele não quer necessariamente ver você indo para frente e explodindo o seu motor, né? Porque ali, para esse nível, se o cara te contrata para ir para uma Copa do Mundo no mountain bike, o mínimo que ele espera é que se você quiser andar na frente por meia volta, você consiga. Você tem qualidade física para isso, mas isso não quer dizer nada depois que você acelera, se você explode o motor e vai terminar lá no fundão. Entendeu? O respeito, eu acho que o Hartley atingiu nesse momento, dá para perceber quando. Não é que ele estava forçando para andar na frente. Ele estava ditando um ritmo na frente, num ritmo que era confortável para ele, dava para perceber, e ninguém ultrapassava. Sabe quando você vai no seu grupo local, que tem um cara andando na frente que todo mundo respeita, e o cara não precisa estar andando forte. Respeita porque sabe o que ele está fazendo, sabe que ele não vai errar, sabe que não vai explodir o motor, sabe que não é empolgação, ou seja, sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Então esse respeito acho que é muito mais consistente e é um respeito de verdade quando comparado com o que as pessoas imaginam que é o respeito, que é o cara que simplesmente sai explodindo o motor andando na frente. Isso é legal pro torcedor, pro comentarista olhar e falar o nome, mas uma vez que fez isso uma vez, volta lá e faz o basiquinho, faz um arroz com feijão, que nem o Hartley tá fazendo, principalmente para aqueles caras que querem, pros mountain bikers que tem essa aspiração de serem profissionais, vai no basiquinho, vai no arroz com feijão, constrói uma carreira sólida, com alicerce sólido, porque uma das coisas que mais explode no atleta profissional é o psicológico, não é necessariamente o físico, e isso é induzido talvez por expectativas que vão acima do que deveria acontecer naquele momento. Por isso que os atletas super talentosos, eles têm que ter, e super jovens, eles têm que ter uma super assessoria, né, para não queimar na largada. Acho que é isso. Esse foi o momento que o Hartley, ele tava todo mundo olhando para esse lado, ou seja, que obviamente ele caiu, e o comentarista, e eles falando ainda do que estava esperando os ciclistas os mountain bikers descerem a trilha para ter alguma coisa para comentar, enquanto obviamente estava todo mundo olhando para cá, para baixo, porque o Hartley tinha caído e foi nesse momento que ele perdeu tempo. Aqui não é o Hartley, aqui é o outro mountain bike, isso só foi para mostrar que tiveram vários acidentes. Na sétima volta, Braidot, Blevins, Carod, Valério Serrano e o Schossbaumer. O Valério Serrano, ele tem essa característica em algumas etapas, ele tá lá no fundão, e daí faltando 2 voltas, o cara vem, mas que nem um louco, né? Ele vem recuperando, ele é extremamente potente, parece ser extremamente potente, e ele vem simplesmente atropelando. Ele tinha um gap em relação a esse trio, Braidot, Blevins e Carod. E esse gap que ele tinha pro trio que estava na frente, andando super bem, ele simplesmente evaporou em 1 volta e meia. Aqui é o grupo da frente, o Braidot, Carod, Valério, Blevins. O Colombo estava nesse grupo para abrir a última volta, e o Colombo, ele caiu no asfalto. Tem a curva e tem um trecho de asfalto, não, de concreto, de cimento, e ele escorregou do nada, e ali ele perdeu o grupo da frente. Aqui o Blevins, ele atacando super forte, e é incrível, quando explode o motor nesse nível, o cara, ele não tem reação. Olha o gap que o Blevins tinha em relação
aos outros mountain bikers e esse gap não foi o suficiente para segurar o motor quebrado e quem ganhou? O Valério Serrano, que apareceu na última volta, evaporando a diferença que ele tinha, transformando a diferença negativa em uma diferença, em uma vantagem na linha de chegada. Então o Valério Serrano ele chegou a 5 segundos, né, do Carod, que vinha atrás, o Braido, e o Blevins ele chegou junto com o Braido, e o Blevins ele perdeu o tempo, e o Colombo também conseguiu recuperar tempo. Eu acho que é isso.